Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica de Matemática falando. Nesse vídeo eu vou te explicar como usufruir melhor da nossa linda playlist Enem é Nós, que eu fiz com muito carinho pensando nos meus bebês que vão fazer a prova para o Enem 2020, que está sendo agora no começo de 2021 devido à pandemia. Hoje, são 12 de janeiro, ou seja, nós temos aproximadamente 12 dias para a prova. Ou seja, esse vídeo não é para você assistir se você vai estudar com um ano de antecedência para o Enem. É para os desesperados, certo? Então bora lá que eu vou te dar umas dicas. Menos teoria, mais prática. Tem aluno que pega um livro de matemática e vai ler, né, aquela parte teórica toda, começa a fazer resumo, canetinha, colorida, estábulo, sei lá, né, marca texto e não sei o que tem lá, perdendo um tempo precioso onde ele deveria estar fazendo questões. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer questões iguais, digamos assim, do Enem, em sequência, tá? Como assim, professora, questões iguais? Por exemplo, questões de simplificação de fração, de comparação para saber qual é a maior razão, qual que é a menor, enfim. Isso cai, pelo menos 3 questões todo ano em todas as provas do Enem. Você pode fazer uma estatística aí, meu filho. Eu te garanto. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse tipo de questão e falar assim, eu vou ser uma águia na arte de simplificar fração, certo? Pega essas questões parecidas, coloca elas em sequência e vai fazer. Eu vou deixar linkado aqui 2 vídeos que eu gravei de simplificação de fração, que você vai falar assim, mano do céu, como assim? Você não precisa ler que fração é um número A dividido por um número B, sendo A natural e B diferente de zero. Não precisa saber isso, velho. Você precisa saber cortar números e simplificar. Então vai lá e assista para você ver se as questões não são idênticas, só muda o português, a matemática é a mesma. Outro exemplo também que eu costumo falar, em 2012 caiu uma questão de cerâmica em termos percentuais lá, em 2013 caiu exatamente a mesma coisa. Então o aluno que fez a prova de 2012 e foi fazer de 2013 e falou assim, véi, como assim? Mesma questão, a mesma teoria. Até o exemplo era o mesmo, entendeu? Mudou só uma coisinha lá na pergunta. Então, assim, conhecer as questões é a dica master para o Enem. Então, como aplicar isso para essa playlist de vídeos que eu gravei aqui, propriamente dita? Você vai respeitar os meus conselhos. Acredite em mim, faça as coisas do jeito que eu estou te falando, porque você tem só 12 dias para a prova, tá bom? Quando eu falo assim, assista ao vídeo que está linkado aqui, você vai assistir o vídeo após assistir esse que você está vendo, né? Depois de assistir esse vídeo, você vai lá e vai assistir aquele vídeo. Por quê? Aquela outra questão que eu linkei são questões do mesmo tipo, são questões típicas daquele mesmo exercício para você ter anticorpos quando você vê uma questão daquele tipo. Você vai falar assim, a professora Jéssica falou daquela questão de 2012 e daquela de 2017, que eram questões idênticas, só mudava o texto. A matemática era a mesma. Então, siga os meus conselhos. Eu fiz essa questão sequencial porque eu acredito nela plenamente. Para mim, o jeito certo de estudar para o Enem é fazendo questões idênticas de forma sequencial, porque aí você vai treinar aquela coisa da repetição e vai entender direitinho como é que funciona essa técnica, né, de fazer questões do Enem, de aprender pelas questões. Cálculo. Esse é um grande problema que eu vejo que as pessoas têm. A maioria dos alunos fala assim comigo, professora, eu consigo fazer essa conta, vou chegar na resposta correta, mas vou demorar horrores, né? Ou então eu não faria do jeito que você fez, enfim. O que acontece, amiguinhos? Você não tem tempo para demorar horrores na prova do Enem. Se você fizer uma estatística aí, tem menos de 4 minutos, se não me engano, para fazer cada questão. Então, tempo, você não pode dar o luxo, né, de falar assim, eu sei fazer, mas eu gasto mais tempo. Não, vamos treinar aqui agora, nós estamos antes da prova, nós vamos treinar a fazer conta de um jeito mais rápido. Quais são as minhas dicas para você? Primeiro, regra de divisibilidade, tá bom? O que é regra de divisibilidade? É bater os olhos no número e falar se eu posso dividir por tais valores, certo? Por que isso é importante? Quando você tem multiplicação e divisão juntas numa mesma fração, digamos assim, você pode e deve dividir primeiro para depois multiplicar. Eu vou deixar linkada aqui uma questão para vocês verem, tá? Faça o seguinte, enquanto eu estou falando aqui, quando eu acabar de falar de um tema, você pausa esse vídeo e clica nesse link que está no card e assiste em sequência para você ver que tudo que eu estou falando aqui é uma profecia que cai todo ano no Enem, né? Então, você sempre divide primeiro os números para depois multiplicar. Por quê? Que você vai fazer sempre primeiro a divisão e depois a multiplicação. Porque quando você divide, você diminui os números. E trabalhar com números pequenos, obviamente, é mais fácil. Pensa se você tem 2 números multiplicando e aqui você tem uma divisão. Se você simplifica o de cima com o de baixo,
você provavelmente até elimina o de baixo, na maioria dos casos, e o de cima fica um número pequenininho para multiplicar aqui. Agora, se você não fizer isso, você vai multiplicar um número pelo outro, vai gerar um número grande e depois ainda vai ter que fazer uma divisão. Ou seja, não é inteligente multiplicar antes de dividir. Tá? Embora você pudesse fazer na ordem que você quiser, hierarquicamente não está errado. Segunda coisa, quando eu vou fazer uma questão que tem que comparar questões, vou deixar o link aqui, quando eu acabar de falar, você vai lá e assiste em sequência. Quando eu vou fazer esse tipo de questão, eu nunca saio fazendo as contas loucamente. Eu falo para os meus alunos o seguinte, as pessoas têm ansiedade na hora de fazer as questões, que eu fico besta. Gente, não saia fazendo conta na prova loucamente. Quando você tem questões de 5 alternativas, obviamente, que é o Enem, né? E você precisa comparar para saber qual que é a maior, qual que é a menor, qual que é a melhor naquele contexto ali do enunciado. O que você faz? Você escreve todos os cálculos e aí olha de cima. Você vai levantar e vai olhar assim, ó. Quando você olhar de cima, aí você vai ver que a maioria dos cálculos se anulam. Por quê? Existem duas alternativas, a maioria dos casos. Existem duas alternativas que dão o mesmo valor e não existem duas alternativas iguais. Então, sempre você corta. É a lei da vida, né? Escreva tudo, corte e só depois faça os cálculos que forem necessários. A maioria das vezes nem é necessário fazer muita conta. Aprenda a estudar pela internet. Tá? Se você é uma pessoa que tem um computador, use-o, certo? Em detrimento do celular. Se você tiver oportunidade de estudar pelo computador, estude pelo computador. Não fica com esse negócio, tô com preguiça de ligar o computador, etc e tal. Se você tem um computador, vamos estudar pelo computador e deixar o celular um pouco de lado, porque o celular tem mais distrações, né? Tem o Instagram, tem o WhatsApp, enfim. Estude pelo computador também, porque a tela é maior, você vai conseguir enxergar melhor os detalhes. Então, a menos que você não tenha, aí obviamente você vai estudar pelo celular, mas sempre opte pelo computador se for possível. O Enem é uma prova que está aí, ó, milhões de anos, e muitos professores resolvem as provas do Enem no YouTube de várias maneiras possíveis. Então, o que você vai fazer? Se você está fazendo uma questão e não consegue sair do lugar, não perca seu precioso tempo. Digita o enunciado, só o início do enunciado dessa questão, no Google, acha uma resolução no YouTube e assista. Se você não gostou da explicação desse professor, assista outra e outra e outra, até você achar uma que você realmente entenda. Eu vou te mostrar aqui como isso é possível, certo? Para quem não sabe, vou mostrar aqui umas dicas de como estudar pelo YouTube também que eu faço. Bem, suponhamos que eu esteja fazendo essa questão aqui e estou com dúvida nela. O que eu vou fazer é o seguinte, eu copio ela, vocês viram ali, né? Copia aqui, dá um Ctrl C, qualquer parte da questão, ou então começa só a digitar o inicinho do enunciado e coloca no Google, vai aparecer milhões de resoluções dela, porque os professores resolvem no YouTube as questões do Enem. Olha, essa é PPL, tá vendo? Você clica aqui em algum professor que você já se identifica. Vou te dar uma dica que é o que eu faço, tá? Para você não perder muito tempo. Se você já leu o enunciado da questão, você vem aqui e pula o que o professor está lendo. Outra coisa, você clica nessa engrenagem e coloca a velocidade em 2 vezes de resolução, porque às vezes os professores, eles, sei lá, falam muito devagar, vai contar um casinho ali no meio do negócio, você quer velocidade. Aqui, meu filho, é Fordismo para resolver questões, entendeu? É linha de produção. Certo? Então, essa é uma das dicas que eu dou, obviamente, muita gente já sabe, mas algumas pessoas não sabem, tem como adiantar os vídeos. Outra coisa que eu costumo fazer muito quando eu estou fazendo listas de exercício do Enem é o seguinte, eu acho que assistir as coisas na sequência é interessante. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, copio o enunciado da primeira questão e jogo no Google. Eu coloco esse enunciado aqui no Google, né? E aí acho, por exemplo, um vídeo dela resolvido. Aí, olha só o que eu faço. Sério mesmo, quando eu estou querendo fazer as coisas por linha de produção. Eu dou um pause nesse vídeo, não vou assistir ele agora, e vou pegar a próxima questão. Suponhamos que eu queira essa questão, pego ela, faço o mesmo. Colei o enunciado aqui e pego a resolução dela, clico, abro, mas não assisto. Certo? E dou um pause. E aí eu faço isso para 10 questões. Juro para vocês, quando eu quero fazer por taylorismo, fordismo, linha de produção para resolver questão, eu faço isso, eu deixo os links delas abertos com as resoluções no YouTube e começo assistindo uma. Certo? Faz de conta que aqui são questões diferentes, né? Quando eu acabo de assistir, eu fecho. E vou assistindo. E não paro de assistir os vídeos até eu acabar todas as questões. Não tem celular que me faça parar, entendeu? Não tem WhatsApp, não tem crush. É você e você mesmo
mesmo resolvendo questões do Enem igual numa linha de produção. Por quê, né? Quando você faz essa otimização ali de colocar tudo, você já tem um foco, você fala assim, eu tenho que resolver essas 10 questões, que as vasilhas esperem, que o telefone espere, tudo espera. Não para de fazer essas 10 questões até você terminar elas todas, certo? E de preferência, questões do mesmo tipo. Então, por exemplo, você está estudando logaritmo, pega uma lista de logaritmos só do Enem, não pega FUVEST, Mackenzie, nada disso, pega única e exclusivamente questões do Enem e coloca todas lá. Aí você está fazendo, não conseguiu, não? Deixa, assiste o professor e aprende com ele, certo? Porque eu tenho certeza, quando você ver a primeira, a segunda vai ser quase idêntica. Aposte, pode apostar no que eu estou te falando. Outra dica que eu te dou quando você estiver assistindo as questões é o seguinte, você viu ali o professor ler o enunciado, ele vai explicar o raciocínio e vai montar, digamos assim, uma linguagem matemática, geralmente uma equação para resolver. Você vai resolver junto com ele, dando pause. Ele vai falar assim, eu vou dividir esse número aqui por 7, em cima e embaixo. Pausa o vídeo, faça você a divisão por 7 e entenda por que ele dividiu por 7. Certo? Aí depois ele fala, agora eu vou multiplicar por 3. Vai fazendo junto, pausando, fazendo as contas aí ou de cabeça ou no cantinho separado, porque se você só ouvir o que o professor está falando, você não vai entender como é que se simplifica no Enem. Então, principalmente igual eu sempre faço, mãos de tesoura, equaciono, já vou cortando dos dois lados sem precisar passar, vai pausando o vídeo e entendendo o que eu estou falando de forma literal, e não só escutando. Você não pode assistir uma videoaula de qualquer coisa, como se fosse um filme. Você tem que pausar e fazer, né? Então, eu vejo os alunos assistindo videoaula, eles não pausam o vídeo. E tipo assim, como assim, cara? Você quer entender se você não pausa e não faz a conta separado, entendeu? Então, dê o seu tempo, né? Para isso, existe o pause também do vídeo para você fazer suas contas aí no campo. Vamos, então, recapitular o que você precisa para estudar para o Enem. Primeiro, não perder tempo com teoria, nem canetinhas coloridas. Você estuda o Enem? Com uma folha de papel, seu caderninho, borracha e lapiseira, acabou. E a questão e pronto, tá? Você não tem que ficar fazendo resumo, nem perdendo tempo aí, pintando, nada não. Beleza? Até porque na prova você vai fazer desse jeito, né? Então treine aí para fazer em circunstâncias parecidas. Segunda coisa, faça as questões do Enem de modo sequencial com relação à matéria que você estiver estudando. Então, por exemplo, quando eu faço um vídeo, eu falo, vou deixar linkado aqui no card. Assista aquele vídeo que eu deixei linkado no card em sequência para você ver a similaridade entre as questões e poder criar anticorpos de uma através da outra para quando chegarem questões novas você já está literalmente vacinado, certo? Outra coisa interessante é o seguinte, quando eu estiver fazendo o meu cálculo e você sentir que não entendeu, pause o vídeo e faça o cálculo no cantinho. O cálculo é o de menos. Se você não fizer errado, vai dar certo. Então, faça de um jeito que você vai entender, mas faça correto. Por exemplo, quando eu vou dividir um número 420 por 4, eu não vou perder meu tempo em fazer essa conta, velho. Eu faço conta assim, ó, 420 reais dividido por 2 dá 210, dividido por 2 dá 105. Jamais eu vou fazer essa conta no cantinho. Agora, se você não aceita o jeito que eu faço de dividir 2 vezes por 2, faça do seu jeito, mas faça de forma correta, certo? Não importa se você vai fazer do meu jeito ou do seu. Você tem só que acertar na prova, certo? Então é isso, siga os meus conselhos, eu te desejo muito boa sorte. Se precisar de mim para qualquer problema em matemática, seja do Enem, seja de colégios técnicos, problemas com a escola, problemas de faculdade, ou concurso público, pode me chamar no meu privado que a gente conversa, tá? Eu tenho aí alguns projetos para alunos de medicina do Enem, um treinamento ao longo do ano, então se você estiver interessado também, pode me chamar que a gente conversa. Mas até aqui, então, faltando 12 dias, eu desejo muito boa sorte para todos vocês, muita calma, né? Relaxem, que vai dar tudo certo. Sigam os meus conselhos que vocês vão ver que vocês vão brilhar nessa prova.